Olá, pessoal. Sou a professora Lucélia e, mais uma vez, vamos dar continuidade aos nossos estudos de lógica de programação. Hoje vamos tratar sobre matrizes, dando continuidade à nossa última aula que falamos sobre vetores. Ou seja, nós falamos sobre arrays unidimensionais, agora nós vamos tratar de matrizes, que são os arrays multidimensionais. As matrizes são muito semelhantes aos vetores. Também possuem trecho de dimensionamento, que é onde nós declaramos a nossa matriz, declarando o tamanho, o tipo de dados que ela irá receber. O trecho de entrada, que é o local onde nós vamos salvar, guardar os dados na memória, preencher a nossa matriz. E o trecho de saída, que é onde nós vamos apresentar os resultados obtidos, ou seja, os dados armazenados nas matrizes. A principal diferença entre os vetores e as matrizes é que, na verdade, os vetores eles possuem apenas uma dimensão. Nós usamos o i e agora para numerar os compartimentos do vetores. E agora nós vamos trabalhar com linhas e colunas. Lembrando que nós temos matrizes que são multidimensionais. Nós podemos ter matrizes com 3 dimensões, 4 dimensões e assim sucessivamente. Para o nosso curso, nós vamos trabalhar apenas com matriz de 2 dimensões, com linha e coluna. Nós temos aqui um exemplo, para que vocês possam visualizar melhor. Eu tenho um array unidimensional, ou seja, um vetor chamado nomes1, onde nós armazenamos 10 nomes num vetor. Vocês podem observar que nós temos apenas um número aqui, que é para dizer: Lucas está na variável nomes1 no compartimento 3. Maria, por exemplo, está no compartimento 7 da variável nomes1. Então, ele vai ser gravado na memória principal mais ou menos dessa forma aqui. Aqui eu tenho o número do compartimento e tenho também o dado que foi guardado lá no meu vetor. Já a matriz, ela possui linha e coluna. Por quê? Porque ela não tem apenas uma linha, ela tem várias linhas e também várias colunas. A forma de trabalhar é muito similar, só que nós temos aqui 2 números para trabalhar o endereço, vamos dizer assim, da nossa matriz, que é composta do nome da nossa matriz, no nosso caso aqui é nomes2, mais o número da linha, mais o número da coluna. O primeiro valor é o número da linha, o segundo é o número da coluna. Daqui nós podemos tirar algumas conclusões. Observe que quando eu tenho linha igual coluna, eu tenho a minha diagonal principal. Quando eu tenho linha maior que coluna, nós temos os elementos abaixo da diagonal principal. E quando nós temos linha menor do que coluna, nós temos os elementos acima da diagonal principal. Então, isso aqui só para vocês visualizarem como é que ficaria lá na nossa memória principal. Bom, como eu disse, nós podemos tirar algumas conclusões. Quando o número da linha for igual ao número da coluna, nós temos a diagonal principal. Quando o número da linha for maior do que o da coluna, os elementos abaixo da diagonal principal. E quando o número da linha for menor do que o número da coluna, teremos os elementos acima da diagonal principal. Dando continuidade, vamos verificar então rapidamente, porque nós já estudamos isso quando estudamos vetores, no nosso trecho de dimensionamento, que vai ficar na declaração de variáveis. Bom, a única diferença é que lá, essa aqui é uma vírgula, tá? Não é pontinho, aqui é uma vírgula. Entenda o que é uma vírgula. Eu tinha apenas um pontinho, 4, né? Alguma coisa assim, um pontinho, alguma coisa. E aqui nós temos 2 dados separados por vírgula. Quantas linhas? Primeiramente, nós temos nesse caso 4 linhas e nós temos 4 colunas. O resto é exatamente igual. O nome da minha variável, 2 pontos, a palavra array, of, o tipo de dados. E aqui eu tenho um pontinho, até quando eu quero, vírgula, um pontinho, até onde eu quero. Bom, o trecho de entrada, a diferença vai ser que eu tinha apenas um for para fazer a entrada. Por quê? Porque eu precisava apenas um número de 1 até aquele valor que eu tinha delimitado. Porém, agora, eu preciso que, vamos supor, o L de linha e o C de coluna. Eu preciso ir de linha de 1 até 4, porque eu preciso percorrer todas essas linhas. E preciso percorrer todas essas colunas. Então, eu preciso de 2 for.
Enquanto ele estiver na linha 1, né, for L de 1 até 4, faça coluna de 1 até 4 também, porque eu tenho 4 por 4. Então, na tela vai aparecer informe, o nome da pessoa, né, que eu quero gravar, que esteja na linha 1, por exemplo, coluna 1. Aí, digitei Ana, ele vai guardar no endereço nome 1,1. Quando chega aqui, ele volta para a próxima coluna, ou seja, vai preencher aqui, depois aqui, depois aqui. Quando ele terminar a quarta coluna, então ele volta aqui para o próximo for, mudando de linha. O L agora vai ser 2. Aí ele passa aqui, percorre todas as 4 colunas da segunda linha. Aí quando chega aqui no final, ele passa para a próxima linha. Alguém deve estar se perguntando, professora, mas não precisa do begin e do end no primeiro for? Olha só, na verdade, quando nós temos apenas uma linha de comando para uma estrutura, nós não precisamos. No nosso caso, nós temos for L de 1 até 4 e em seguida o que tem dentro desse for? Apenas o for C. Esse resto todinho é do for C. Então não precisa. Pode colocar? Pode. Begin, end aqui, sem problema algum. Mas como a única coisa que esse for L tem dentro é o for C, então ele não precisa. Só que, consequentemente, ele tem outras coisas dentro. Então, esse for do trecho de entrada, ele é opcional, begin end para o primeiro for. Bom, dando continuidade, nós temos, então, nosso trecho de saída. Nosso trecho de saída também terá 2 for, para percorrer tanto todas as linhas como todas as colunas também. A questão aqui que eu quero que vocês observem é a seguinte. Eu precisei de colocar o begin e o end, por quê? Bom, em seguida, professora, nós não temos o for C igualzinho no trecho de entrada? Sim. Só que se você colocar, não coloca isso aqui, por exemplo, e coloca write nome LC, o que vai acontecer? Quando você tem o write, ele mostra o restante dos dados na frente. Então, não vai aparecer nesse formato bonitinho. Vai aparecer Ana, Luiz, Lucas, Tereza, Fábio, Carlos, Maria, João, tudo na frente. Não vai ficar um em cada linha como nós vimos aqui. Vai ficar um nome na frente do outro. Professora, mas eu posso colocar o write e o LN, write line. No final, coloco o LN e coloco um em cada linha. Ok. O que vai acontecer? Ele vai mostrar Ana, Luiz, Lucas, Tereza, Fábio, José, Fábio, Carlos, um número em cada linha. Também não vai ficar no formato de uma matriz bonitinha, com algumas colunas e algumas linhas. Então, qual foi a saída? Prestem atenção. Eu fiz o for para a linha 1, de 1 até 4, início, né? Begin. Então, vou pegar o for C, ou seja, as 4 colunas da primeira linha, ele vai percorrer tudinho, ou seja, ele vai mostrar Ana, Luiz, Lucas e Tereza na mesma linha, porque eu coloquei o write. Quando ele terminar o for C e o C chegar no 4, ele sai, né? Fez o 4, sobe 5, opa, até o 4 ele sai. Aí eu salto, eu preferi saltar ainda 2 linhas para ficar mais organizadinho, e aí só depois que ele salta essas 2 linhas é que ele chega nesse end e volta e passa para a linha 2. Então, o que vai acontecer? Depois que ele termina a Tereza, ele salta um espaço e vem para a próxima linha para começar a linha 2, coluna 1. Linha 2, porque aí já vai ser a segunda vez, e aqui ele começa do 1 novamente, vai, termina a 4ª coluna, salta 2 linhas, volta, passa para a linha 3. Então, eu precisei desse begin, senão eu não ia poder colocar esse write LN, que ele não ia entender que estava dentro desse for. Porque eu continuo ainda no trecho de saída do meu array, ok? Dessa forma dá certinho. Bom, nós vamos trabalhar no nosso próximo exemplo, dando continuidade a essa aula, com 2 exemplos, como a gente sempre faz ao final da nossa aula explicativa. Para não ficar tão longa essa videoaula, eu vou encerrar e em seguida nós vamos começar com a nossa próxima videoaula. Desejo a todos um excelente aprendizado e até a nossa próxima aula.